Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 10 de março de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, acabaram-se todos os argumentos, né? 10 de março, primeira segunda-feira após o carnaval. Feliz ano novo, né? Para quem é feliz ano novo hoje, significa que perdeu 2 meses de suas vidas. Vai tirando esse pensamento, não existe mais nenhum argumento, né? A cidade está completa, check-in, todo mundo já fez check-in. A temperatura baixou, graças a Deus, está fazendo 23 graus. Seu Sérgio vai vir, não tô afim de conversa, vambora. Bom dia, seu Sérgio. Bom, e se deixar ele vai vir aqui, vai baixar, vai colocar a cabeça pra dentro. Olha, eu tô com 21 pilas pra onde? Joaquim, Porto Vila Nova, vamos dar ele no meio. Bora então, vamos lá. Aceitei aqui a primeira coisa, Renata, pegar ali na Vila Nova, naquelas travessinhas. Ah, tá dando 10 minutos? Não pode ser. Descer só a tranqueira. Descer só a tranqueira da Rodrigues da Fonseca ali, será? Atualiza, que ele quer que eu desça o morro. Atualizou pra quanto? Pra 8 minutos. Enfim, 22 pilinha, 21,58, corrida lá pro Renner, Joaquim, Porto Vila Nova, 401, lá no meio do bairro Bom Jesus, barra Jardim do Salso. Não, lá é Bom Jesus mesmo, né? Acabaram-se todos os argumentos, então, para justificar qualquer tipo de ausência de demanda. A temperatura está sensacional, 20 e pouquinhos graus, céu azul, poucas nuvens no céu, patati patatá. E a Stephanie não veio. Eu acho que acabou a temporada dela, né? Ficou claro então que o que aconteceu na última semana foi algum tipo de benefício que o aplicativo nos deu aqui para os motoristas, pelo menos de Porto Alegre e de Natal, né? As notícias que eu recebi com confirmação é lá da Ana Felino, lá de Natal, que mandou um print, inclusive outro dia, de uma mensagem que ela recebeu. E aqui de Porto Alegre, todos os motoristas com que eu tenho contato tiveram esse benefício, né? Foram tarifas super faturadas de alguma maneira, longe do padrão, e que parece, né? Deve ter terminado, e eu imagino que sim, porque se continuasse daquela forma, o aplicativo não se sustenta, uma empresa não se sustenta, né? De qualquer maneira, fica a reflexão a todos os envolvidos, que dá sim para pagar, dá para pagar mais, dá sim para melhorar a tarifa. Uma prova do acontecido foi que a aceitação de quase todo mundo foi lá em cima. Os passageiros estavam satisfeitos com a coleta rápida, né? Ou seja, a gente estava sempre perto do passageiro, enfim, aquela coisa toda. Mas foram por situações atípicas, né, de alguma maneira. Então isso deve ter acabado, né? O dia de hoje está normal, pelo que eu vi até agora, pelos comentários que eu recebi nas redes sociais. E sobre a demanda, sobre a dinâmica que aconteceu no sábado passado, aqui em Porto Alegre, pelo menos, realmente ela foi fora da curva. Foi literalmente fora da curva, uma dinâmica que durou bastante tempo e foi muito bom. Quem aproveitou também, quem fez, né? Eu acho que essa vai ser a nova realidade de dinâmica, né? Porque há alguns meses é a tranqueira da Rodrigues da Fonseca mesmo, exatamente. Isso aqui é um gargalo aqui na Zona Sul, é complicado e não tem para onde escapar. No caso, para onde eu estou indo, tem que passar por aqui, não existe outra rota alternativa, por isso também que tranca. Sinaleira mal programada, aquela coisa toda. Mas o que eu estava falando? Dinâmica, então acho que a nova, né, nos últimos meses a dinâmica está pífia, mais 1,25, mais 2,50 na hora de pico.
né? Ou seja, era só para tirar o cara para bobo. Na semana anterior, a semana da Stephanie, o estagiário simplesmente não estava somando a dinâmica na corrida, dizia que tinha lá 5,50, mas não aparecia na soma. Mas o que aconteceu no sábado, eu espero que seja a nova realidade, que foi em algum momento a realidade das dinâmicas nos horários de pico, que realmente, quando tinha bastante movimento, ia a 15, ia a 8, ia a 10, ia a 12, verdadeira, né? Mais importante é isso, não adianta colocar no mapa que está pagando 15 e não pagar 15, né? Eu não posso afirmar que a dinâmica de sábado foi verdadeira, mas que ela foi boa, né? Foi boa. E a demanda foi sensacional, não parou de tocar o dia inteiro, aquela coisa toda. Eu trabalhei praticamente 100% de comfort, em alguns momentos fiz X, mas isso foi sábado, né? Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Se tudo voltar ao normal, deve dar uma dinâmica ali forte entre 1h30 e 2 da tarde, ali na região do Travesseiro. No final da tarde, a partir do bairro Floresta, a partir das 5 horas, deve dar uma dinâmica forte até umas 7, 7h30. E o negócio é a gente aproveitar essas demandas e tentar se posicionar sempre perto do passageiro, né? Fugindo das tranqueiras, das SUVs e dos cabinhos, como diz o Jean, né? Não, eu não fujo dos cabinhos, eu procuro eles, eu fujo das nojeiras. Mas é isso, pessoal, vou lá pegar minha primeira corrida, de volta à realidade Uber, né? De volta à realidade do aplicativo, aqui em Porto Alegre, baixar a cabeça e trabalhar, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Boca aberta, mãe de bicho. Boca aberta, mãe de bicho. Bons ouvidos pra isso. Essa senhora que eu trouxe aqui, o filho dela é bicho na URGS. E tá lá, ligou apavorado pra ela que a fila do RU tava muito grande, queria ficar só tomando água o dia inteiro porque não tinha como almoçar. Você, vai se fuder, tipo, porra. Não, fila. Eu falei pra senhora, é só a primeira semana, depois se organizam direitinho e todo mundo transa. Eu falei pra ela assim, como assim todo mundo transa? Não entende nada, né? Apavorada que o guri ia ficar só com água. Enfim, faz parte, né? Pelo jeito ele é mãe de bicho de primeira viagem. E o bicho é um ser a ser estudado, né? Quem nunca? Tu tá errado, magrão. Tu entrou no lugar errado, magrão. Colega ali pra entrar com o passageiro no lugar de saída. Mas enfim, bicho, a primeira semana é tudo novidade. Quem não foi? Eu fui. Trote, aquela coisa toda, pegação, enfim. Mas eu achei engraçado o desespero dela. Assim, não, Arthur, tu não pode ficar só com água. E ele argumentava que a fila tava muito grande. Porra, nunca... esses Nutella, esses Enzo de hoje em dia. Esses Enzo. E quando ela desligou o telefone, eu tirei onda dela. Assim, nossa, tem que aprender. Tem que ensinar como é que é a vida pra esses guris, falei pra ela. Os guris estão pensando que tem tudo na mão, patati patatá. E ela dava risada depois. Enfim, acabou a brincadeira. Agora pegar aqui Marina nos prédios da Rossi, levar lá para a estação mercado do 3 Urb, 20 pilinhas, 22 pilinhas, na verdade 21, com 50 e poucos de Comfort. Já vim com o X desligado. Espero que fique assim, que eu consiga ficar assim o dia inteiro. Cadê ela, tia? É aqui. Vamos pra terceira já, então, pegar ali no total 14 pila pro Maitá. Só pra não passar batido, agora medi 34, 1, 2, 3, 4 exatamente. Aqueles dizem que eu minto. Desculpe a poeira aí, né? Estou aqui na Avenida Júlio de Castilhos, indo em direção ao Shopping Total para buscar o passageiro Samuel e levar lá pro Maitá. Gostei disso. Vou começar a fazer isso mais vezes. Não é ao contrário, assim, é assim, né? É assim. Já não sei. Não, assim vai cortar meu queixo. É assim. O que eu ia falar? Sim. Outro dia aconteceu. Eu tava aqui no centro também. Acho que eu tava lá no gasômetro, eu acho. Na região do gasômetro, tocou uma espera. Não, uma espera não, uma reserve na exclusiva, né? Ou seja, aquela viagem que ninguém aceitou ou que foi cancelada em cima da hora. Tocou uma reserve para eu buscar lá na Del, trazer aqui para Porto Alegre, R$68, se eu não me engano. E aquele dia eu mostrei ali que eu fiz 40 km, se eu não me engano, ou perto disso, e que a corrida naquele momento valia a pena. Tentei me argumentar, enfim. Isso foi lá atrás, tá?
agora. Larguei a moça aqui na estação mercado do Transurb. E tocou no Tururu. Tipo um upgrade do estagiário, tá ligado? No Tururu. Ele tá jogando a chamada da Del agora no Tururu. Quem não aceita vai pro Tururu. Bola na rede e blá blá blá. Pra buscar lá na Del, pra levar pro Jardim Botânico. Quando eu vi destino 42 pila, né? 42 pila de destino Jardim Botânico. Primeira coisa que eu vejo, valor. Segunda coisa que eu vejo, destino. Fechou? Vejo quantos quilômetros pra rodar. Daí dizia 21 quilômetros, eu acho. Não sei se é isso. Agora já não lembro. Não vou inventar. E eu disse, opa, tá tudo certo, né? Só faltava analisar onde que nós vamos buscar essa viagem de 42 pilinha para 21 quilômetros para levar pro Jardim Botânico. Buscar a 17 km lá na Del. Tururu. Né? Daí tu faz as contas, dão 38 km para rodar 42, para ganhar 42 pilinha. Deixei pro Jean, óbvio, o Jean faz isso. Isso aí é os docinhos dele, os cereja no bolo dele que ele fala. Deixa que o Jean faz, deixa pro Jean se lambuzar, né? Deixa que o Jean vai no Tururu buscar lá em Eldorado pra trazer pro Botânico. Enfim, é um upgrade do estagiário, né? Agora, se os guris da reserva não aceitar, o estagiário tá cagando pro passageiro. Joga no Tururu. Alguém aceita, uma hora alguém aceita. Enfim, chegando aqui já quase chegando, na verdade, no Shopping Total. Pegar o Samuel aqui na principal disso. Esse aqui é outro shopping que eu tenho pavor de vir. Muito pela saída daqui. Porque quando tu sai, tu para na sinaleira para acessar Cristóvão. Depois tu para nessa sinaleira aqui, ó, que é com a rua Ernesto Alves. Depois tu para na sinaleira da Santo Antônio. Depois tu para na Garibaldi. Tu para em todas as sinaleiras na hora de sair. Sem exceção. Primeira maçaneta bem dada numa véia que vinha se arrastando com uma criança. Não vou levar pra escola, não vou, agora não preciso. Só cancelei, sem lugar pra parar. Ah, não, só um pouquinho. Temos tempo pra perder. E só pra registrar e não passar batido, tá tendo uma dinâmicazinha bem como eu imaginei que fosse, como sempre é, na verdade. Mas também nada demais, 3, 4, 5 pilinhas. Cheguei lá no Maitá, bateu de volta direto pra vir pro Moinhos, pro Olavo Barreto Viana. E espera, tocou, não consegui nem falar com vocês lá no Comfort, porque, né, agora é época de se andar com o X sempre desligado. Se não tocar depois e ficar parado ocioso, tu pensa, analisa, precisa ligar X? Se precisar, tu liga. Agora, caso contrário, espera um pouquinho que vai tocar. E tá sido assim hoje. Eu acho que não precisa mais repetir isso ao longo do dia, né? Ou ao longo do ano, talvez. Eu só queria... Engajou. O que eu ia falar? Esqueci. 2019, tô aqui na Bordini pra buscar ali o Saulo na Clínica Visão pra levar pra 666 da 7 de setembro, 17 pilinhas, boa corrida. Só vai ter tranqueira, né? Mas agora essa hora é a hora das tranqueiras. Não quer tranqueira, vai pra... sei lá. Acho que tudo que é lugar tem tranqueira agora. Enfim, quando eu fui no Shopping Total, isso que eu queria comentar com vocês. Muitos já viram lá no Instagram. Cheguei pra buscar o rapaz, aquele mesmo que eu levei lá pro Maitá. Cheguei, ele marcou a portaria principal. Não tinha ninguém na portaria principal. Parei no ponto de táxi atrás de um táxi. Eu fui enganado pela ótica, tá ligado? Fui enganado pela ótica. Na verdade era um ex-táxi, acho que é um Cobalt. Um Cobalt, um Prisma, um sedã desse aí, tá? Um ex-táxi, né? Sem a plaquinha de táxi, com a placa branca. Placa normal que nem a nossa, né? Branca com preto. Não é a placa vermelha no caso. Daí eu tô parado ali, esperando o cara, tá, não sei o que. Mandei mensagem, cheguei. Daí quando vinha vindo um rapazinho correndo, ele tava no outro portão lá, pediu um lugar errado, enfim. Daí eu me dei conta, disse, olha só, eu tô parado no ponto de táxi, eu ia tirar foto, né? Pra mostrar que tava no ponto de táxi, como eu faço isso quase todos os dias, e coloco lá no Instagram. Mas na verdade eu caí na pegadinha da ilusão de ótica. Um ex-táxi parado no ponto de táxi. Não sei se ele estava esperando chamada ou passageiro, assim como eu. Enfim,
estaria sem graça, na verdade, nada a ver, sabe? Nada a ver. Não sei porque tô falando isso agora. Depois o vídeo tem 1 hora e tem. Né, cheio de papo furado dele. Um vazio mesmo, né? Achei que fosse tocar aqui, mas doce ilusão. Agora é hora de ligar X, né? Estou aqui na Fecomércio. Fecomércio. No meio da várzea do Rio Gravataí. Na zona norte da cidade. O que tem mais perto daqui é a Ceasa. E o bairro Anchieta, cheio de firma ali e tal. Pode ser que tenha demanda ali e tal. Na própria Ceasa. Mas enfim, foi viagem excelente. 27 piras, 13 km, 15 minutos desde da 7 de setembro. Larguei a senhora num prédio e peguei a senhora no outro. Então agora vou voltar um pouquinho vazio até se não tocar, eu vou num posto que tem aqui na entrada do bairro Anchieta, porque eu quero mijar. Se tocar dá pra fazer, não é emergência. Enfim, 1h57 da tarde. Tocou pra buscar 4 km, 29 pila. Lá na Avenida dos Hindus, perto do aeroporto. E eu tô como? Terminando meu almoço. Mas a viagem é boa, tomara que ela não desista. R$ 27 pilas pro Partenon. Comfort. X. Não tem nada que não me dê dor de barriga do X. Literalmente. E Comfort também tocou duas pra buscar no meio da Rio Branco por de 6,98. 4 km daqui. A viagem é curta, mas eu tô a 4 km de distância. Igual essa da Foco, essa. Onde eu vou ter que buscar na Foco, uma locadora. Buscar 4 km. Vai me pagar 27. Uma viagem de 12, 13 km pro Partenon. Tobias Barreto, se eu não me engano. O nome da rua. Bom, vou terminar meu almoço lá. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Abraço Marcelo Dimmer, gaúcho de Santa Cruz, motorista lá em Floripa. Mandou um ADM agora para uma live. Não fazia ideia que ele tinha um canal. E também que a live era dele. E gostei da ideia dele. Não sei se eu vou copiar, acho que não. Mas gostei da ideia dele. O Marcelo eu conheci no posto. Aquele posto do laçador ali, fazendo um plantão no aeroporto. Lá atrás, uma galáxia muito distante da época do Cobalt. Vocês lembram do Cobalt? Graças a Deus que não. Dá dor de barriga só de pensar naquele carro. A gente fazia plantão lá e tal. Gente finíssima. Trocamos muita ideia, conversando. Até hoje a gente faz. Ele vê todos os vídeos que eu sei, comenta. De vez em quando me manda umas mensagens no Instagram. Eu tenho ele no WhatsApp também. Enfim, a distância a gente meio que se acompanha e tal. Ele mais eu do que eu a ele, né? Nem sabia que o cara tinha um canal, na verdade. E daí me mandou uma live agora, um convite de live. Vamos ver do que se trata, né? Não sei. Não sei se você sabe, eu não consumo YouTube. Eu não consumo YouTube. Não vejo porra nenhuma. Pra não dizer que não consumo, tô acompanhando o casal Vibe de 2 do canal de viagens aquele, de Kombi. O Anderson e a Ana. Estão lá nos Estados Unidos agora, por sinal. Ou até o Alasca, desde Floripa. Exatamente, Floripa também, onde Marcelo hoje não, reside já 7698, tudo isso pra isso. Vamos fazer uma viagem, não, 2.3 km para 698 não. Se fosse menor eu fazia. Vamos ficar aqui na rua do lado, na Alberto Campos. Cancelado com sucesso, recusado com sucesso. O que eu tava falando? Enfim, não consumo YouTube e tal. O Marcelo fazendo uma live, dirigindo, mostrando, gravando a frente do carro dele com o passageiro no carro. Pô, olha só.
Isso pode dar um belo de um conteúdo, mas também pode dar uma incomodação também, né? Se o passageiro falar alguma coisa que não deve e for exposto sem consentimento, pode dar uma incomodação também, mas é uma ideia, gostei dessa. Eu estava pensando aqui sobre essa quantidade de dados. Será que isso vai queimar muitos dados? Dados de internet, de celular mesmo? É isso mesmo que eu fiquei pensando, mas será que... Porque eu poderia fazer alguma coisa assim, né? Não necessariamente com o passageiro, mas daí eu tenho que parar de trabalhar nesse momento se eu for sem passageiro, né? E live de 15 minutos não existe, tem que ser de 2 horas. Live tem que ser grande, live tem que ter trago, né? Pelo menos as que eu acompanho, assim, bem de longe, eu acho essa é a pegada, uma coisa bem despojada, informal. E, enfim, um abraço pro Marcelo Dimmer, que eu entrei na live dele e depois já saí, porque não é que eu gosto de... Tô aqui na rua Tobias Barreto, deixei a senhora aqui na rua de trás, numa casa de trás aqui. E agora tô esperando, vou ter que ligar X pelo jeito, né? Tô já falando com vocês 3 minutos, mais um pouquinho antes. 4, 5 minutos só com Comfort, estou com a de 698 para levar 2.3 km, se não me move. 698 tem que ser pifada, que nem as 588. Tem que ser viagem de menos de 1 km, tem que estar ali, ó, pronta me esperando com o braço esticado. Essa coisa de se movimentar, fazer esforço para 698, para 588, não. Vamos respeitar. 10 para as 3 da tarde. Aí vem desespero, machucando o coração. Eu me entrego inteiro implorando o seu perdão. Aí vem desespero. Nem é tanto desespero assim, é só pra queimar relógio mesmo. Só pra queimar relógio, uma corrida que eu não faria de forma alguma em condições normais. De forma alguma também é muito forte, né? Dá pra fazer hípica, essa hora dá pra fazer. Agora são 3 horas da tarde, mas 10 minutos sem tocar nada ali no Partenon. Ele tocou no Tururu 27 pilas lá pra hípica, pra Dorival Castilhos, 15 km. Sabe uma coisa? Vamos dar ali. Só que a origem é na escola maternal Tio Chico. A grande questão é: tem um bebê, uma criança ou não? Se tiver, não vou levar. Daí é querer demais. Agora, se for um professor ou um pai voltando pra casa, né? Jonathan é o nome dele. Vamos dar ele no meio. E eu tô torcendo pra isso, na verdade. Eu queimei meia horinha do meu tempo, faço mais 27 pilas. Depois tento, né, uma corridinha de ir lá pro Barra, de ir lá pro Praia, de ir lá pra Restinga, de ir lá pro raio que o parta. Não rolou. Não é pra mim isso aí, não é pra mim. Não é. Meu dia tá bom. Pelo menos eu tô de boas, né? Eu não me estressei até agora. Tá tudo certo. Olha o presídio aí, ó. Quem não conhece, presídio central de Porto Alegre, ó, à direita. Uma vez eu parei ali, na frente do presídio, assim como quem vai a merda, pra esperar a corrida mesmo. Vazio. Daí veio um brigadiano, era um brigadiano fardado. Vaza? Como assim? Posso esperar a corrida aqui? Não pode parar aqui, ô merda, dizendo pra mim. Fui. Enfim, parar numa ruazinha dessa aqui. Vou mostrar pra vocês a Arita Ragô. Outro dia eu falei da Arita Ragô lá da Zona Norte, né? É a próxima, eu acho. A próxima ruazinha aqui é Tenente Arita Ragô, também igualzinha a que tem lá no Jardim do Sabará, que vai da Protásio até a Baltazar. Essa aqui é a rua Tenente Arita Ragô, né? Com mesma grafia, com mesma... Tudo igual. E a gente que lute, né? Mas só o passageiro aquele ali que eu não peguei. Uma criancinha pequenininha, de ter seus 2 anos de idade, correndo na calçada. Assim, não. Você tá correndo na calçada, imagina que ela vai fazer dentro do meu banco. Vai fazer um pula-pula do meu banco. 15 pila pra onde? Sertório.
9 quilômetros da Silvado. A mesma Silvado de antes. Vamos dar a merda. Oi? Bora abastecer então? Quando a temperatura tá boa, eu tô sem ar, tem que lembrar de fechar os vidros e falar com vocês, né? Não dá. Olha, abastecer então, trouxe uma senhora casa mais querida, me chamou de querido, de cumprimento. Boa tarde, querido. Olhei pra ela assim, muito obrigado pelo querido. E tenha uma boa tarde pra a senhora também. Ela me olhou com os olhos regalados, mas quanta disposição, eu também não sei de onde saiu. Eu também não sei de onde saiu, falei pra ela. E vamos de uma vez antes que acabe. Enfim, eu tô tentando forçar a barra, tô tentando enganar minha ansiedade. Eu acho que eu tô conseguindo, na verdade eu acho que eu tô conseguindo, tô de boas ainda. Pelo menos a 6h29, tio. E com fila ainda pra abastecer, não me nego. Mas aqui, vou na Brasil. Eu nunca abasteci na Brasil, eu sei que o preço é melhor ali. Eu nunca abasteci ali. Eu sei que ali o preço é mais barato, tá aditivado, parece que tem que ter um aplicativo. Olha isso informar a respeito. Agora são 13h27, tô aqui na Farrapos. Eu abasteci nesse Buffon aqui. Normalmente tem um preço bom, mas eu abastecia todos os últimos dias a 5,95 na rede VIP. E me acostumei a 5,95, né? E 6,29, tudo bem, tinha desconto do feito, ficava com 6,09. Mas 6,09 é quase 15 centavos a mais que a rede VIP. O Brasil acho que deve ser menos que 5,95. Tem um fluxo bom de motores de aplicativo ali, tá sempre cheio aquele posto ali. Já esquentou, não dá pra falar com vocês com o ar desligado. Mas eu tô sem gasolina, não dá pra ligar o ar também. Não é pra tanto também. Você deu a luz agora, tem 110 km de autonomia. Na teoria, depois que tu começar a piscar é 60, né? Outro dia o colega me falou, não, Daniel, fica tranquilo. Quando... Eu acho isso muito interessante. Os caras se dão um trabalho, sabe? Se dão um trabalho de comentar o comentário às vezes. Às vezes de comentar o comentário. Às vezes não, às vezes de criticar o comentário. Eu cheguei num ponto que eu não discuto mais com o comentário. Eu só curto, né? Faço de conta que entendi, faço de conta que gostei da piada, faço de conta às vezes que aceitei a dica. Mas na maioria das vezes eu aceito, é verdade. Sábado eu desci, eu cheguei no carro, cheguei em casa no ponto morto, né? Pois bem, teve um colega que foi lá me criticar pra eu olhar, procurar. Eu fui pensando no tempo disponível que esse cara tem, sabe? Invejo o tempo disponível que esse cara tem. Invejo. Não, Daniel, tu sabia que segundo canais especializados no YouTube, tu pode procurar lá, patati patatá, o carro em ponto morto gasta mais que engatados. Cara, eu só andei 400 metros e pra fazer um take e nada mais, tá? Beleza? Mas valeu pelo take, valeu pelo comentário, valeu pelo engajamento também. E sabe por que Deus deu uma vida só pra cada um de nós? Pra cada um cuidar da sua. Enfim, eu invejo o tempo disponível que esse pessoal tem, sabe? Invejo valendo. Valendo. 6h06, mesma merda de antes. Não tem nenhum Rede VIP por perto, né? Não tem. Não tem, porque eu tô pensando agora. Tem um Ipiranga aqui que é mais barato sempre. Aquele ali eu abasteço de vez em quando. E tá lotado, ó, tem fila pra abastecer. 6h06, cara. Os caras... Esse Ipiranga aqui tá sempre mais barato. Eu tenho 10 pila de cashback que eu não usei ainda, por sinal. Que eu peguei aquele dia. Foi só um dia que eu fui diamante. Lembram disso? Foi só um dia que eu fui diamante. Consegui abastecer 6h08. Hoje eu me passei, né? Tinha que ter me organizado direitinho. Olha aqui, ó, alugamos para aplicativo. Um casinho sedã 98.400 4814. Se estiver procurando um carro para alugar aí, ó, tem um anúncio aqui. 6h08, foda-se. Pelo menos eu vou usar as 10 pilinhas da máquina aqui do estagiário.
E fazer de conta que paguei menos. Só fazer de conta mesmo. Tá, e antes que vocês venham me dizer: ah, Daniel, 99 abastece, eu pago 5,1. Eu não tenho 99 abastece. Porque no 99 abastece, o cara tem que ter pontos naquela merda do tal do Rota 99 e tem que ter nota 4,85 pra cima. A minha nota é 4,82, mas não conta pra ninguém, tá? E não faço a menor questão de subir essa porra dessa nota da 99. E muito menos de somar pontos. Chegou até a mexer com as minhas cordas vocais agora. Fazia tempo que não dava um grito desse, né? Tava precisando. Enfim, abasteci aqui então, 13h35 da tarde. E vou buscar aqui agora na França, para a Soledade, 11h88, uma viagem de VX. E espero sinceramente voltar para os Comfort lá. Desde aquela senhora que eu peguei lá na locadora na Sertório depois do almoço. Acho que foi a última Comfort que eu fiz. Depois acho que só fiz 2 corridas. A véia que eu trouxe lá da Brigada pra cá. E agora essa aqui é mesmo. Só 2 corridas. Porque eu fiquei um tempão parado naquela sombra quente lá do Partenon. Sombra, mas tava quente, porque eu tava cozido aberto, tava abafado ali. Agora eu liguei o ar pra falar com vocês e agora já me acostumei com o ar-condicionado. Esse é foda, né? O cara se acostuma com o ar e depois é difícil desligar. Mas já vou desligar, não precisa. A temperatura tá boa hoje, deve estar fazendo uns 20. Não deve estar fazendo 25 graus agora. Não tem porquê, é desnecessário, né, pai? Só falar com vocês mesmo por causa do barulho da rua. Nada mais. Vamos lá então pegar o rapaz aqui. Eu vi que é homem. Eu vou ali pra Soledade 569, 11h88. Uma viagem de merda, na verdade. Só pelo retorno que eu tenho que fazer lá em cima, a viagem já não é mais vantajosa. Mas enfim, pelo menos o destino é bom. Pra quem prestou atenção no início desse vídeo, eu falei: 5 horas começa a dinâmica lá no Floresta, né, Rogério? Começou. Só que eu tô aqui no Menino Deus, 10 para 5 da tarde. Tô no mais 1,75, bem na borda da nuvem vermelha, cor de pimentão. E tocou pra Campos Velho agora. Disse: não, nem pensar. Campos Velho essa hora, nem pensar. 16 pila. Nem pensar. Tudo bem que é pertinho, mas não tem nada de rápido ir pra Campos Velho essa hora. Tranqueira daquela Campos Velho, com aquela cavalhada, com aquela Vicente Montejo, é um dos piores lugares pra se estar. Pelo menos na zona sul de Porto Alegre. De agora até umas 8 horas da noite. Ou tô errado? Não tô errado, né? Enfim, não sei a última vez que falamos. Acho que eu tava vindo com o rapaz pra Soledade, né? Dali eu fui pro Guatemi com uma Estelinha, uma véia faladeira. Daí no Guatemi eu fui mijar no posto do Country. Encontrei Antônio Aires. Um abraço pra ti, meu bruxo. Antônio Aires, aquele mesmo. Tá vivo ainda. Na lida, disposto e cheiroso. Na pista com um Polo. Polo? É Polo, isso aí, Polo. Falei Polo, me lembrei do meu. Eu tive um Polo 2000 e... Ah, não sei. Eu tive um Polo em 2004, acho. 3 ou 4. Mas o Polo europeu, aquele sedã, sabe? Que ele era a mesma plataforma do Golf. Lembra do Golf mexicano? Eu tive um Golf mexicano também. Chevette, meu primeiro carro em 2001. Meu primeiro melhor carro, por sinal. Que carrinho bem bom aquele ali. Daí eu troquei por um Gol Bolinha 0.0. Não era 1.0, era 0.0. Esse foi o pior carro que eu tive disparado. Mas é coisa de guri, né? 873 não me interessa. Prefiro contar meus carros. Um Gol Bolinha, 2002. Tudo quase um ano. Um ano. O que eu mais fiquei foi o Focus até que ele faleceu. Mas vou chegar lá. Calma aí que eu já chego lá. Depois do Gol Bolinha eu tive um Golf mexicano. Resolvi trocar os pneus por uns pneus Remojo por causa das rodas que eu comprei de um cara nas classificadas da 0 hora lá em Sapucaia. Comprei umas rodas bonitas, coisa de guri Magal, tá ligado? E daí de brinde vi os pneus Remojo. E eu não sabia dos que se tratava. Paguei 100 pila cada roda com pneu. Tô falando em 2003. Estourou
Dos 4 pneus, estourou 3. O terceiro deu perda total no carro. Estávamos na estrada, eu, a mãe do Felipe, o Felipe, meu filho mais velho, o Rafa não era nascido ainda, rumo a Jaguarão, lá no sul do estado. A família deles é lá de Jaguarão. Estava indo 11h30 da noite numa sexta-feira, a 100 km por hora. Tô escutando, nunca esqueço, o gordo aquele, como é que é? Ed Mota não, tio dele, Tim Maia. Tá escutando Tim Maia lá no trecho entre depois de Pelotas, entre a primeira cidadezinha, Pedro Osório, pode ser, e Arroio Grande. Pouquinho antes de chegar em Arroio Grande, me estoura um pneu. Já tinha um furado 2 em Porto Alegre, andando normalmente. Daí a primeira vez o cara me falou, na hora que ele foi consertar o pneu, eu disse: cara, coloca uma câmera nesse pneu, porque esse pneu é uma merda. Eu não tinha grana, eu só gastei todo o dinheiro pra comprar as rodas, esqueci dos pneus. Daí o cara trocou o pneu, primeiro pneu, furou, arrumou, colocou câmera pra ele não ficar empenhado. Ele estourou um segundo pneu, né? Aconteceu a mesma coisa. O terceiro pneu, quando estourou, ele estourou a estrada. Saímos para a estrada, entramos mata dentro, 30 metros de mata assim. Para nossa sorte, tinha aqueles matinhos de beira de estrada, sabe? Porque perto tinha um arroio. E daí o carro foi amortecido por aquele mato. Porque senão poderia ter capotado, poderia ter sido bem pior. Tava 100 por hora, mais ou menos. O carro estourou, perdi o pneu, simplesmente ele saiu, foi. O carro andou uns 30 metros no meio do mato assim, até que parou. Não aconteceu nada com a gente. Nada. Absolutamente nada. Felipe tinha o quê? 2, 3 anos de idade, estava na cadeirinha. Eu e a Patrícia, a mãe deles, sentado com o cinto bonitinho, eu dirigindo, é óbvio. E nada aconteceu. E com o carro quebrou toda a suspensão dianteira dele. Suspensão dianteira do aquele carro. E aquele carro era importado. E daí orçaram lá pra fazer. Daí eu trouxe de guincho pra Panambra aqui em Porto Alegre. Na época a Panambra existia, não sei nem se existe mais, ali na Zenha. E orçaram 16 mil reais pra fazer o conserto, porque era tudo peça original que eles queriam trazer da Alemanha. Não fabricava aquele carro no Brasil. Fabricava no México, se eu não me engano. Era mexicano. Aquele bonitão, sabe? GL 96 é o modelo que eu tinha. Baita carro. Primeiro melhor carro que eu tive. O melhor carro que eu tive foi o Focus, disparado. Mas o primeiro melhor carro que eu tive foi aquele lá. Não, foi o Chevette. O primeiro, né? Depois, né, enfim. Daí com o dinheiro do seguro, deu perda total. O carro valia 13 mil. Nunca sei, a carta que eu ganhei foi de 13 mil reais. Valia 13 mil, isso em 2013, eu acho, 4 por aí. Eu peguei um Polo, porque me disseram: esse carro aqui é igual ao Golf, tu vai gostar e tal. Um baita carro, sim, baita carro. De merda. Não esquentou, não ficou um ano comigo, não lembro. Eu já esqueci o que veio depois do Polo. Acho que eu comprei um Corsa Sedan, aquele modelo antigo, sabe? Quando fez a Chevrolet, virou a chave, saiu de um Corsinha por aquele Corsa que era o sedãzão, até aquele lá, que veio daí depois eles virou o Prisma, que depois virou o Onix Plus, né? Acho que foi isso. Daí teve um Golzinho bala que eu tive, um G4 maravilhoso. Foi logo que me separei da mãe dos guris. Quis voltar a ser guri de novo, já tinha meus 30 anos de idade. Segurizão com um golzinho esportivo. Era bonzinho o carro. Mas também não fiquei muito tempo com ele. Daí com o Gol, olha só, já estou há 7 minutos falando com vocês, meu Deus. Só tocou uma Campos Velho, tô só de Comfort ligado. Depois eu esqueci. Acho que foi o Focus, não, teve algum outro antes do Focus. Eu tive os 2 Peugeots. Eu troquei o Golzinho por um Peugeot 206. Bonzinho carrinho, né? Bonzinho carrinho e tal, nunca me incomodei com os 2, eu tive 2. Depois do 206 eu fui pro 307, fiz um upgrade. O 307 eu fiquei uns 2 ou 3 anos, fiquei um tempo maior que... Até então era tudo um ano, todo ano eu trocava de carro.
E o 307 foi bem bom também o carro. Daí eu troquei, sabe por quê? Porque começaram a me colocar o minhoca na cabeça. Daniel, esse carro vai dar problema. Daniel, esse carro dá problema. Daniel, esse carro dá problema. Daniel, esse carro dá problema. Daí deu ouvidos pra eu troquei pra um Citroën C4. O Citroën C4 deu problema em 3 meses. Milton Guerreiro, ali em cima do morro, viagem de 6 minutos com 11 pila, vão dar. Ah não, tô com preguiça, deu 7 minutos pra buscar ali na Smart Fit da Getúlio, pra levar ali pra cima do morro Santa Teresa, 6 minutos de viagem, 13 minutos no total pra 11,25 de Comfort com 4,25 de dinâmico. Não sei nem se não tá mentiroso isso aí. Onde eu parei no C4, né? Eu peguei e troquei o Peugeot 307 pelo C4. E o C4 em 3 meses me deu problema na porra da caixa, mesmo que foi dado problema no Focus depois. E daí eu enlouqueci. Mas aí, tipo, eu fui muito amador naquela compra ali, né? Eu comprei esse C4 porque daí já era um automático também. Foi o primeiro carro automático que eu tive. Era automático, cheio de frufru e não sei o que. Aquela direção aqui era fixo, sabe? Só girava a parte externa da direção. Enfim, carrinho bom, mas eu peguei ele com uns 30 mil quilômetros. Rua da Represa, não, já fui domingo, sábado. Eu peguei ele com uns 30 mil quilômetros, acho que eu rodei 10 mil quilômetros. Já... Não, até menos. Foram 3 meses que eu fiquei com o carro. Daí eu troquei pelo Focus. O C4 foi pelo Focus. E o Focus foi isso, né? Peguei o Focus em 2000, ele era 2015, modelo dele. Eu peguei ele com 1 ano. Peguei em 2016, então, o Focus. E em 17, virei Uber. E em 19... faleceu. Desde então não tem mais carro. Uma breve história dos carros que eu tive na minha vida. Não sei porque que eu falei isso, mas eu acho que alguém deve ter se identificado aí. Algum comentário vai ter. Alguém vai ter assim, eu tive um Focus, eu tive um Golf, eu tive um Golzinho, eu tive um Corsa Sedan. O Corsa Sedan como me incomodou também. Engraçado que eu nunca entendi porra nenhuma de carro. Acho que até hoje não entendo, na verdade. Então eu me vi empenhado e me vi fazendo merda a vida inteira em relação a isso, sabe? O Corsa Sedan eu comprei ele com um problema. Parecia ser simples. Eu não marcava combustível. O cara me avisou: não, Daniel, o marcador não funciona, mas é só tu colocar lá 30 litros e controlar. Eu disse, beleza. Um dia eu fiquei sem gasolina na Silva Só pra fazer, voltando, morava no Euclides da Cunha nessa época, ou na São Manuel, não sei. Morei nas duas ali, na São Manuel e na Euclides. Voltando da Twin 7 do escritório, descendo a Silva Só, passei os bombeiros, acabou a gasolina. Eu andava sempre com aquele sinal piscando o tempo inteiro na minha cabeça, sabe? E não me incomodava. Achava que estava tudo certo. Da onde que tu vai andar sem marcador de combustível, né? Um dia tu erra, o carro começa a gastar mais do que deveria, tu não percebe, porque não tá marcando. Como é que tu vai saber? É. O C4 foi outra grande furada que eu dei na minha vida. Furada. O Gol, o Chevette, nunca deveria ter trocado por aquele Gol, por exemplo. É que eu queria um carro novo. O Chevette era 86. Isso, estou falando de 2001. Daí eu troquei por um Gol 94 em 2002. Tô ganhando 10 anos, não sei o que, aquele papo, sabe? Uma merda de carro aquele Gol. Uma merda, não andava, não subia a lomba. Pra subir a lomba da Lucas lá, eu tinha que entrar e subir em primeira. Enfim. E o Chevettinho era todo bom. Só era velho, né? Mas era tudo baratinho também, então resolver os problemas era tudo rápido. Tipo, não tinha, era 100 pila, tu resolvia o carro inteiro. Um baita carro confortável. Mas eu queria queria não sei o que. Enfim, o cara é jovem, vai fazer um monte de cagada na vida. Não quer dizer que quando vier não faça também, né? Um Focus, por exemplo. E agora lembrando do Antônio Aires, 17 pila, tudo começou com o Antônio Aires. Ramiro 25,9 pra pegar na Praia de Beto. Agora vamos, agora tu vem, merda. Pegar a Rafaela aqui na Praia de Beto pra levar pra Ramiro. Sim, agora eu lembrei, agora vai fechar bem direitinho a história. Tudo começou quando eu falei o Antônio estava com um Polo, né? Eu lembrei do meu Polo que eu tive lá atrás. O Focus, qual foi a minha grande cagada? Quando eu comecei nos aplicativos, o Antônio Aires, ele, por diversas oportunidades, Daniel, vende este carro, pega a grana, investe, resolve tua vida, paga tuas contas e aluga um carro para trabalhar. Ou então, se tu não quiser alugar, compra um K, na época, que era o zerinho, né? Tô falando de 2017.
compra um casinho desse aí, eu não lembro qual era o outro carro que tinha também, que era bom de trabalhar, caralho, no caso, né? E é um carro bem mais barato que vai te dar muito menos problema. Eu disse, não, tá louco, Antônio, esse carro é meu, esse carro faz black, esse carro é automático. Perdi. Um abraço pro Antônio. Ele me avisou, ele pode pegar aquela plaquinha lá e dizer assim, eu já sabia, né? Perdi o carro, perdi tempo, perdi cabelo. Enfim, talvez o cabelo tenha sido o menor dos problemas. Então é isso, obrigado pela resenha de agora. Foi bom, eu gostei dessa conversa aleatória assim, como quem vai a merda. Agora vamos trabalhar de novo, né? 17 pilas, boa corrida. Aqui da Praia de Belas pra Ramiro. Cadê a Rafaela, tia? Cheio de obra a cidade, é um caos. Vai, tem que pegar toda aquela Ipiranga agora, gente. Tem que achar outro caminho pra fazer. Cadê a Rafaela? Não tá na frente do prédio, não. Ele voltou, pessoal. Ele voltou com tudo. O trânsito tá indescritível. Incrível que pareça, a Plínio Brasil Milano tá andando. Por incrível que pareça. Perdi até a energia de falar, de tanta irritação com o trânsito. Sorte ou não, azar ou não, na verdade, as minhas duas últimas passageiras bloqueadas com sucesso para não falar, para não precisar falar mais nada. Enfim, pegar a Mariana agora aqui no 777 da Marilã, levar lá pro Rossi por 25 pilas. Não sei quanto tempo vou demorar, dizia 25 minutos, mas o estagiário tá errando todas. Não tá acostumado também com o trânsito, desacostumou. Tá errando todas as previsões dele. E errando por muito. O pior é isso. 6h04 da tarde. 20 pila pra onde? Santa Cecília. Ah, podia ser melhor, mas vamos dar. Ah, que merda. Eu ia dizer que eu vim pra cá pra tentar salvar a noite, o dia, ou a tarde, sei lá, salvar alguma coisa. Mas eu não ia fazer uma corrida longa agora também. Ah, mas 20 pila só pra Santa Cecília é muito pouco. 9 km, 20 pila a partir do aeroporto. 8 horas da noite anoiteceu em Porto Alegre. Foi final de tarde. O engraçado é que tá pensando agora há pouco, eu não sei quantos dias iguais a esse eu já vivi. Exatamente igual. Na sua dinâmica de trabalho, nos seus estresses. Exatamente igual. Hoje eu fiz exatamente igual ao que eu já fiz inúmeras vezes como motorista de aplicativo em Porto Alegre. Normal, normal, normal. Eu não vou dizer que fui pego desprevenido, mas estava desacostumado. Na real é essa. Porque faz 3 meses que o trânsito está ok, né? Ou estava pelo menos em Porto Alegre. Mas hoje ele voltou com tudo. Com todos os seus... É bem isso, com todos os seus... Depois eu comecei a pensar, mas é isso aí, Daniel. Não tem nenhuma novidade nisso. Nada está errado, tá tudo certo, tá tudo no seu normal. Enfim. Vou pegar a Mônica aqui no aeroporto e levar para a Rua de Santa Cecília, ali no bairro do Bonfim. Não, é Bonfim, tem que dizer Bonfim ali. Agora que eu me dei conta. Tá errado, ali é Rio Branco. Ou Santa Cecília, depende do lado da proteção. Próxima entrada à esquerda, diz ela. Eu olhei assim no retrovisor. Tu quer que eu chame o elevador também? Tá lembrando agora, quando eu vinha vindo, pensei exatamente isso que ia acontecer. Eu tô no Village Center, que é um condomínio aberto, um loteamento, na verdade, de prédios e tal. Tem uma ruazinha que vai até lá ao final, são vários blocos. Cada um dos blocos tem essas entradinhas, vão lá no fundo para o pessoal estacionar, né?
tava pensando, essa mulher vai pedir pra eu entrar dentro do negócio lá e eu vou largar essa. E larguei. Me julguem. Tô lembrando uma vez que peguei uma senhora de Focus lá atrás, 2000 e lá vai pedrada, que peguei aqui na Vila Assunção agora, pra levar lá pra aqueles condomínios da Mário Quintana lá, 5 de novembro, Teodoro, sei lá, aqueles blocos que tem lá, aquele monte de bloco que tem lá. Uma viagem cheia de sacola. Peguei ali, era verão, ela ia pra praia, queria saber quanto que eu cobrava na época pra ir pra praia e tal, enfim. Não rolou o PF no caso, mas não era sobre isso que eu queria falar. Daí quando eu cheguei lá, entrei dentro do condomínio, aquela coisa toda, parei na frente do box dela, na frente do hall do condomínio dela. E eu perguntei pra senhora, a senhora precisa de ajuda? Disse, meu filho, eu gostaria. Deixei dentro do apartamento as compras da velha. Outros tempos, né? Outros tempos, que a vida era cor-de-rosa. Que a vida era cor-de-rosa, outros tempos. Passou, né? Hoje eu sou um ranzinza. Hoje eu sou um ranzinza dando patada de passageiro o dia inteiro. Não é bem assim. Eu sei que eu vendo essa imagem pra vocês, mas não é bem assim. Passageiro que eu levo, eu trato bem. O problema são aqueles que eu não levo. E de vez em quando sobe uma patadinha assim pra esses abusados. Eu trouxe ali do bar, um casalzinho com uma criança. E, enfim, o resto é resenha. Finalizando por aqui, 15 para as 10 da noite. O estagiário brigou de gato e rato com a dinâmica comigo no centro. Fiquei putaço. Eu tava lá na Boa Vista, na Talhas do Monte, tudo vermelhinho no centro. Coisa maneira de ver. 6, 7, 8 pilas. Daí eu fui recusando. Pá, tocou uma Loureiro da Silva. Opa, Loureiro da Silva, que delícia, cara. Vamos dar ali. Lá pra Hotel Intercity Cidade Baixa. Levei, cheguei lá, desliguei o X no caminho. E tava mais 5h25. Olha que delícia, mas eu vou ali mijar primeiro. Isso era 1 hora atrás, mais ou menos. Ali no posto mijar, o posto da Loureiro ali. Liguei uma do PET pra segurar os 5h25. E daí fui, mijei, voltei pro carro, liguei o aplicativo, liguei o Comfort do caso. Esperei um pouquinho pra ver se tocava no Comfort. Não tocou nada. Liguei o X. E daí tocou uma corrida pro raio que o parta. Recusado com sucesso, deu 5h25, caiu pra 4h50. De cara assim, sabe? Daí tocou outra, pro outro raio que o parta. Recusado de novo. Puf, desapareceu toda a nuvem. Toda, ficou zero. Nem a nuvem cinza tinha mais. Esse é assim, estagiário, filho da puta. É assim que tu quer brincar comigo. E daí ali fiquei mais uns 5 minutos no posto até que tocou uma pra Campos Velhos. Então tá, vamos embora. Foda-se. Vai ficar me tirando pro otário? Não vai me tirar pro otário. Vamos pra casa. Fiz a viagem pra Campos Velhos. Quando cheguei no Campos Velhos, finalizei a corrida, tudo vermelhinho de novo no centro. Faltou persistência pra mim, faltou resiliência, né? E daí tá. Aí finalizei a viagem, uma velha muita gente fina, por sinal, que eu peguei lá no TRF. A dona Sandra veio conversando comigo, então, enfim. Daí quando eu cheguei, daí tá, tô coçando no barro. Mais 15 pila pra trazer aqui pra esse condomínio Village Center que tem aqui na Cavalhada. E o resto é resenha. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for, eu faça imediatamente. Só pra lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A parte boa do dia de hoje é que tudo voltou ao normal. A parte ruim do dia de hoje é que tudo voltou ao normal, inclusive as tarifas. Inclusive essa coisa recusa que me incomoda profundamente, né? E negócio é se posicionar, negócio é pegar os melhores horários, negócio é saber onde está o passageiro, onde vai estar as possíveis dinâmicas fakes, patati patatá, né? Mas tá tudo aí. Todas as cartas estão na mesa, todas as SUVs estão na pistas, todas as crianças estão indo na escola, deveriam pelo menos. Os jovens estão tudo indo para a faculdade. O Arthur está até agora na fila do RU, porque, né? Lembra do começo do vídeo? O rapaz aquele que a mãe que ligou para a mãe no meio da viagem: Mãe, eu não vou almoçar hoje, eu vou ficar só na água.
A fila do RU tá muito grande. Eu contei essa história hoje, né? Eu tô louco. Ou foi ontem? Ah, sei lá, foi.